Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, professor de Química, docente da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Diante dessa situação de isolamento social e suspensão das aulas presenciais, a Secretaria de Educação solicitou aos professores que pudessem elaborar materiais para serem utilizados na modalidade à distância. Então, a minha proposta é dar continuidade ao que a gente estávamos fazendo em sala de aula, falando sobre os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria também são chamados de estado de agregação. Tá? Os estados físicos são classicamente divididos em três: sólido, líquido e gasoso. E a gente faz uma distinção macroscópica e microscópica do sistema que a gente analisa ou do objeto. Né? A distinção macroscópica ela é feita considerando a forma e o volume do sistema. E a descrição microscópica ela faz uma comparação das forças de atração entre as partículas que compõem o objeto, o grau de agitação ou o grau de liberdade das partículas que compõem esse objeto ou sistema. Estado sólido. O estado sólido é o estado físico em que a forma e o volume do sistema ou do objeto é constante, pois as partículas que compõem esse sistema possuem uma elevada força de coesão, que a gente também chama de força de atração, fazendo com que essas partículas fiquem muito próximas uma das outras e tenham baixo grau de liberdade para se locomover, fazendo com que o volume e a forma desse objeto seja constante. Por exemplo, aqui a gente está utilizando os cubos de gelo e uma representação aqui como se essas partículas estivessem juntinhas uma das outras. Estado líquido. Tá? O estado líquido é o estado físico em que o volume do sistema é constante, porém a sua forma é variável, se adequando ao recipiente, pois as partículas que compõem esse sistema possuem uma força de atração ou força de coesão relativamente muito mais fraca que o estado sólido, fazendo com que essas partículas fiquem mais afastadas uma das outras, tenham um grau de liberdade maior para se mover e assim o objeto ele vai se adequar ao volume disponível no recipiente. Tá? Aqui a gente usa como exemplo de estado líquido a água, tá? Num copo, né? E essa representação de zoom aqui, as partículas estão um pouco mais afastadas e podem se locomover. E por fim, nós temos o estado físico gasoso, que tem forma e volume muito variável. Pois as forças de coesão entre as partículas que compõem esse objeto, esse sistema, esse corpo, são quase inexistentes. Isso faz com que elas fiquem o mais afastadas possível, tendo um grau de liberdade muito grande para se locomover e ocupem todo o volume disponível. Assim, a forma do objeto gasoso, do sistema gasoso, ela vai ser muito variável, dependendo do espaço disponível. Mudanças de estado físico. A gente já pôde observar que o estado físico de um sistema ele não é eterno. Aliás, a mudança de estado físico são os fenômenos físicos mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia. E ela depende basicamente da temperatura e da pressão que o sistema, que o objeto está submetido. Tá? Vamos começar pelo estado sólido. Se você pega, vamos supor, o gelo, pega um sistema no estado sólido e aquece, esse objeto ele vai passar para o estado líquido, se receber calor suficiente. Tá? Esse processo de passagem do estado sólido para o líquido durante um aquecimento é chamado de fusão. Se a gente continuar aquecendo o líquido, vai chegar um momento que ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. Se a gente partir do estado gasoso e começar a resfriar esse sistema, essa massa gasosa, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido durante esse resfriamento. Se a gente pegar essa massa líquida, esse objeto líquido, e continuar resfriando, ele vai passar
em um determinado momento, em determinadas condições, para o estado sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Existe um outro processo também, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso durante um aquecimento, ou a passagem direta do estado gasoso direto para o estado sólido durante um resfriamento. Esses dois processos, tanto do sólido para o gasoso durante o aquecimento ou gasoso para o sólido durante o resfriamento, é chamado de sublimação. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui, tá? E faço prosseguimento do conteúdo em um outro vídeo. Até mais!